CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 5 minutos, grande abraço para você ligado aqui na CBN, estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações do time do seu coração. E a diretoria do Atlético Mineiro deve oficializar nas próximas horas a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. As atuações ruins da equipe nos jogos do Campeonato Mineiro e a relação difícil com a imprensa e a torcida são fatores que estão pesando na decisão da direção do Galo. O Atlético está na final do Campeonato Estadual e na fase de grupos da Libertadores. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e uma ótima quarta-feira a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani ontem anunciou mais uma contratação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Renier, atacante de 20 anos, formado na base do Santos e que um dia já teve uma multa rescisória de 450 milhões de reais, é a nova contratação do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre também tem uma negociação avançada com o atacante Caio Dantas. E ontem apresentou Ayrton, que quer repetir boas atuações que teve com a camisa do Atlético Goianiense nas últimas temporadas. A 21ª sessão do Tribunal de Justiça de Barcelona aceitou o pedido de defesa do Daniel Alves para deixá-lo em liberdade provisória. O jogador cumpria prisão preventiva há 14 meses. Ele havia sido condenado a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual. Por maioria dos votos, a corte decidiu deixar o lateral fora da prisão enquanto os recursos são julgados mediante fiança de 1 milhão de euros retirada dos passaportes do brasileiro e também ele fica sem comunicação com a vítima. Daqui a pouco a gente atualiza tudo sobre a liberdade provisória envolvendo Daniel Alves. E agora destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. A Federação Paulista de Futebol aprovou o novo gramado do Balinhos Parque e o Palmeiras deve jogar a semifinal do Campeonato Paulista em seu estádio. O Alviverde enfrentará o Novo Horizontino no meio da semana que vem. A diretoria do Santos quer enfrentar o Bragantino na Neoquímica Arena em outro confronto de semifinal do estadual. O Corinthians se prepara para um jogo-treino contra o Santos na sexta-feira. E o São Paulo voltará a atuar em 4 de abril contra o Tajeres, na Argentina, em sua estreia na Libertadores da América. E o STJ, Superior Tribunal de Justiça, julga hoje, às 2 horas da tarde, o ex-atacante Robinho e se ele vai cumprir no Brasil a pena pelo estupro de uma mulher numa boate de Milão em 2013. Ele foi condenado a 9 anos de prisão na Itália. A Justiça Europeia pede que a decisão seja homologada pela Corte para que o atleta seja punido aqui no Brasil. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. A Macaca que também deve anunciar reforços para a disputa da Série B. Lucas Bochecha e Everton Brito devem ser os primeiros anunciados pela direção da Alvinegra. Outros nomes também estão sendo analisados. Não está descartada a possibilidade de saídas também do Majestoso. E o Franca Basquete venceu o Botafogo por 97-74 ontem à noite no Pedrocão. O resultado fez Franca ultrapassar o Flamengo e assumir a liderança do NBB. De quebra, chegou à 10ª vitória consecutiva na competição. O ala armador David Johnson foi o maior pontuador do time com 18 pontos, mas o cestinha do jogo foi o ala botafoguense Thornton com 27 pontos. E ainda sobre basquete, tivemos a vitória ontem, né, do time feminino de Campinas pela LBF. Campinas fora de casa venceu o Blumenau por 72-63. Vitória importante da equipe de Campinas. Foi a primeira vitória do Unimed
jogando fora de casa. E mais um destaque agora com o Fábio Scheib aqui no CBN Esportes. Um abraço para você, Fabião. Um abraço, Júlio Nascimento. Bom dia para todos os ouvintes da CBN. E para quem já está com saudades do futebol nessa semana, uma quarta-feira recheada de grandes clássicos estaduais na Copa do Nordeste. A sexta rodada da fase de grupos terá os seguintes duelos: Fortaleza e Ceará no Castelão, Bahia e Vitória também é destaque na Fonte Nova, o tradicional Bavi, e Sport e Náutico na Arena Pernambuco. O único fato a se lamentar é que todos os 3 clássicos estão marcados para o mesmo horário, 9h30 da noite. A organização poderia ter ajudado nessa daí, hein, Júlio? É isso, Fábio Scheib. A opinião agora com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Torcida e seleção brasileira ainda é um relacionamento frio. Porém, só de você acompanhar a data FIFA e saber que o Brasil vai enfrentar a Inglaterra e, consequentemente, a Espanha, poxa, já dá um ânimo, né? Já dá, pelo menos assim, uma tentativa de querer assistir o jogo no próximo sábado, às 4 da tarde, em Wembley, diante do English Team. Estes são os destaques aqui no nosso CBN Esportes. Você fica à vontade para participar. 991869070, nosso WhatsApp, código de área 19, tá aí na tela para você que também está no YouTube, @CBN Campinas. Repetindo o WhatsApp, 991869070, fique à vontade para participar. Você pode repetir o WhatsApp? 991869070. Obrigado. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:11. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações do trânsito aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, a Rua Irmã Serafina, ela tem trânsito carregado pela pista da direita por conta de obras na Anchieta, próxima ali à Rua General Osório. O motorista reduz a velocidade pela Anchieta também até a Rua Barreto Leme e mais à frente na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Pela pista da esquerda, a Rua Irmã Serafina
tem lentidão somente ali próximo ao Dr. Tomás Alves e mais à frente pela Anchieta na chegada à Avenida Dona Libânia. A Avenida Rosimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, sentido centro, na saída da Avenida Brasil até a Maternidade, no sentido oposto, sentido norte-sul, são boas as condições. Quem segue pela rua Jorge Miranda, trânsito fluindo bem pelas duas pistas. A Avenida Senador Saraiva também tem boa movimentação, o motorista segue tranquilo pelas duas pistas. A Avenida Campos Sales tem situação parecida, trânsito livre em toda a sua extensão. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h15. Seminovos Movida tem ofertas imperdíveis. Garanta seu seminovo supernovo com IPVA 2024 pago. Entrada em 12 vezes sem juros e 1 ano de garantia. Avenida Roberto Simonsen, 1408, Sorocaba. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei para atualizar a classificação da Superliga Masculina, que tem o Cruzeiro como líder com 56 pontos. O São José é o segundo com 47 e o Guarulhos é o terceiro colocado com 38. Mesma pontuação do SESI, que está na quarta colocação, SESI Bauru. Minas aparece na quinta colocação com 32 pontos, Joinville é o sexto com 31 e o Araguari sétimo colocado com 28. O Vôlei Renata está na oitava colocação com 27 pontos. Suzano, rival do time campineiro em busca de uma classificação para os playoffs, está na nona colocação com 25 pontos. Hoje, um jogo apenas. O duelo entre Montes Claros América Vôlei contra o Araguari. A equipe de Campinas entra em quadra na sexta-feira, às 6h30 da noite, para enfrentar Guarulhos fora de casa. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas, 18. Eu tô bravo hoje, Antônio. Eu sei. Cuidado. Não, mas não precisa ficar. Tudo se resolve, né? Tudo se resolve. Ô, Júlio, Ah, qual que é o próximo passo do programa? Eu não li o roteiro. eu vou ler aqui algumas participações. Ah, tá. Você tem alguma Não, sugestão? eu queria falar depois sobre o que você destacou na manchete da possibilidade de saída do técnico Luiz Felipe Scolari. Sim, a gente vai entrar nesse assunto então. Você me fala a hora que for? Sim, sem dúvida nenhuma. Aqui só a gente pode até durante as participações aqui falar sobre isso. Ok. Eu amo ver a seleção jogar, ainda mais por estar completa. Escreve aqui o Mário, final telefone 0995. Emiliano Martinez, Messi, Di Maria, Que isso, Julian aí Alves. Ele torce pra Argentina? Todo mundo tava achando que ele ia falar da seleção brasileira, tá vendo? Eu admiro o futebol argentino, gosto. Fiquei feliz, confesso, com a conquista do título sobre a França, mas daí a torcer para a seleção argentina ao invés de torcer para a seleção. Entendo, né, até alguma mágoa do torcedor brasileiro, esse distanciamento entre torcida e seleção, os amistosos mambembes que a CBF costuma marcar, mas torcer para a Argentina aí não dá, né, cara? Aí é complicado. Olha aí, o Carlão tá falando isso aí. Não, eu gosto da Argentina, gosto mesmo. Que sou os fã tempos do mudaram Messi, mesmo. Eu tal, também mas- gosto da Argentina, mas principalmente quando torcer- perde. Torcer pra Argentina. E olha, eu vou confessar uma coisa. Você já foi na Argentina lá ou não? Já, Já, né? já. Mas o que mais me deixou assim triste com não com a seleção argentina, mas com o povo argentino foi a Libertadores passada, com episódios e mais episódios envolvendo aí o
o racismo, mas eu sou um admirador nato do futebol argentino, da seleção argentina, mas eu torço pra amarelinha, sem dúvida. O povo argentino é muito receptivo com o brasileiro. Só que nas intermediações, principalmente de La Bombonera, Hostil, né? a rivalidade já aparece mais. Lá é hostil, mas mas aqui é a mesma coisa também, Júlio. Vai perto de Itaquera ali com a camisa do River Plate, por exemplo, perto de um jogo River e Corinthians, vai ser a mesma coisa também. Ah, mas você fala em época de jogo, né? Não, eu falo assim, falando assim, normal. Férias, tá tendo jogo. Tá. Você vai pra Argentina lá, todo mundo te trata bem, legal, tudo mais. Só que você se apresenta como brasileiro. Você se apresenta como brasileiro ali nas intermediações de La Bombonera, já começam a te tratar de maneira mais estranha. Assim, não chega a ser, às vezes, uma hostilidade explícita, mas às vezes implícita você acaba percebendo também. Eu tive, assim, bons diálogos sobre futebol com os argentinos. Eles são, fanáticos por futebol. A maioria que eu conversei admirava o futebol brasileiro, falava muito da seleção de 82. Foi legal, gostei. A minha experiência em Buenos Aires foi muito boa. O Edu tá te chamando pra ir lá em Bragança ver o jogo contra o Racing. Edu do táxi? É. Edu é parceiraço. Pô, é um bom convite, cara. Legal. Pela Sula, né? O Racing. Eu tenho camisa do Racing. Por que é Racing não Racing, o Fábio Scheib? Me explica isso aí. O Fábio Sormani fala Racing, né? Não sei também. Essa daí eu não posso te explicar. La Academia, né? Conhecido La Academia na Argentina. É o Palmeiras Argentina? Esse duelo... parecido, né? Esse duelo Racing e Bragantino em Bragança vai ser dia 9 de maio, já vi, viu? Se quiser aí, partiu? Vamos? Dentro. Você tá dentro? Legal, hein? Essa é legal. Vamos com seu carro então, tá, Fábio? Eu até poderia ir, mas sabe o que acontece? É justamente no mesmo dia da troca de faixa da minha avó no jiu-jitsu. Então não vou conseguir. A torcida do Racing é a La Guarda Imperial. Torcida muito fanática. Recentemente tivemos uma colega aqui no Globo Esporte, torcedora do Racing, Zaiane Sampaio. Não, ela torcia pro Ceará, não é? E pro Racing também. Nossa, ela inclusive foi a alguns jogos lá. Galo decidiu demitir Luiz Felipe Scolari. E aí, Antônio Lope? Então, eu queria falar a respeito sobre isso, sabe por quê? Porque a gente fala assim, quando vai começar o... A gente não, vamos pegar a grande mídia, né, a grande imprensa. A gente precisa colocar fim aos campeonatos estaduais. Os campeonatos estaduais, eles não servem pra nada. Os campeonatos estaduais, eles incham o calendário e isso atrapalha o desempenho na pré-temporada. Os campeonatos estaduais, eles atrapalham o rendimento físico dos atletas. Então, assim, ninguém dá nada, né, para campeonato mineiro, campeonato paulista, campeonato gaúcho, campeonato catarinense. Mas quando os resultados não vêm, isso reflete nos comandos, nos trabalhos. A gente já vê aí o Filipão. E chegou na final, hein? E tá na final. Está na final, pode tá ser na campeão. final, pode ser campeão. Mas o desempenho não tá tão bom igual a gente esperava. Ano passado, quando ele tirou o Galo de uma situação difícil e levou o time pra Libertadores, quase foi. Se tivesse mais um pouquinho, até poderia ser campeão brasileiro, tava tudo certo, né? E o time reforçou, ganhou reforços. Agora o Filipão não serve mais? Eu acho que falta um pouquinho de, sei lá. Eu acho que falta um pouco de profissionalismo entre os dirigentes, né? Eu acho que tem muito torcedor trabalhando em diretoria de clube, porque realmente os campeonatos estaduais, entre aspas, são desprezados por muitos, né? Agora, perde um clássico para você ver no campeonato estadual para ver o que acontece. Não conquista o título, né? Porque Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, a obrigação é conquistar. O Cruzeiro é a mesma coisa. O América nem tanto, mas está também chegando neste patamar. Então vai começar o ano, temos um projeto, temos uma ideia de jogo, uma filosofia de trabalho. No caso do Atlético, perde para o Cruzeiro, pronto. Já, vamos mandar treinador embora. Chega, não conquista o título, vamos mandar treinador embora. Vídeo o caso Carpini aí, pô. Você abre o jornal, abre portal aí, só se fala em demissão do Carpini. Aí vai lá os diretores do São Paulo, não, um técnico novato, uma ideia de jogo, combina com o São Paulo, ganhou a Supercopa do Brasil e tal. Agora, bastou uma eliminação para todo esse projeto estar aí à beira de ser cancelado.
Dependendo do portal que você abrir, tem outras coisas sobre o Carpini, mas enfim. Nossa, Isso aí já não é problema nosso. Ridículo. O Fábio Scheibe, Gabriel Milito e Vojvoda são os nomes especulados pelo presidente Sérgio Coelho no Galo, que são trabalhos opostos, né, ao Felipão, estilos opostos ao técnico Luiz Felipe Scolari. O Vojvoda é mais dessa futebol moderno, né? É muito desejado por muitos times no Brasil, inclusive até o próprio Botafogo já sondou ele, o Corinthians também. É um cara que se identificou bastante com o Fortaleza, levou o Fortaleza a um inédito final de Sul-Americana também, está há muito tempo lá, um trabalho muito bom. É um estilo diferente, totalmente. Um cara que preza pela qualidade de jogo também. E o Filipão é mais daquele jeito retrancona, né? Bola para frente, bola na área, e é um trabalho totalmente oposto do Vojvoda. O Milito estava no Racing ano passado, não é isso? Eu não lembro onde ele estava. Argentino, né? Argentino Júnior. Argentino Júnior, é verdade, tá no Argentino Júnior, e agora eu não sei por onde ele anda, mas é mais uma aposta também. Milito está no futebol mexicano. No León, né? Eu estava vendo aqui. Tem que conhecer o futebol brasileiro também. Um cara que vem de fora, às vezes pode dar certo, mas também requer algum tempo, né? Não sei se essa paciência a diretoria do Galo vai ter, já que tá mandando o Filipão embora numa final de Campeonato Mineiro também. Mas o Filipão, cá entre nós, já estava meio farto, né? Meio harto de tantas polêmicas. Parece que já está dando tempo dele no futebol, infelizmente. E o pessoal não insiste. O Vojvoda não vai sair do Fortaleza. Não adianta. É Flamengo, ninguém Palmeiras, tira. Cara, se o Júlio sair da apresentação do CBN Esportes, a gente vai querer contratar o Vojvoda. Se o Carlão parar de comentar, a gente vai querer contratar o Vojvoda. Ele não vai sair. Ele assinou contrato agora, acho que até 2028, né? Ele renovou. Porque a última investida foi do Flamengo. Foi do Flamengo, foi do Corinthians, do São Paulo. E ele não sai. O projeto do Fortaleza hoje é interessantíssimo pro Vojvoda, porque ele já tem ali. E ó que o time oscilou, hein? Chegou a ser lanterna do Brasileiro no passado. E ele foi e garantiram a presença dele e valorizaram. Tanto é que depois subiu aí que nem um foguete. O Vojvoda, cara, não sai do Fortaleza, primeiro, por dinheiro algum. Agora, se oferecer um projeto, ele vai começar a pensar. Aí sim. E o Vojvoda esse ano tem uma particularidade também, argentino como né? Vai ter pela frente o Boca Juniors numa fase de grupo de Sul-Americana. Vai ser muito importante para ele também mostrar o futebol, mostrar o seu trabalho para os argentinos também, diante do Boca Juniors. Acho que ele não sai pro Fortaleza também esse ano ainda não, viu? É isso, Lupe. Então, agora debatemos aqui com... Já tô contente, já. Muita riqueza de detalhes a situação do Atlético Mineiro com o Felipão. Eu torço... Confirmou, hein? Confirmou, atenção, hein? 2 minutos atrás. Tá confirmado, Fábio Scheibe. A música do plantão aí? Confirmado. Bom, bem. Atlético Mineiro anuncia a saída de Luiz Felipe Scolari. Lá em casa, minha mãe tá soltando fogos, porque ela é torcedora do Cruzeiro. Eu torço pra Argentina, com certeza, melhor do que torcer para uma seleção cheia de jogadores sem garra, dancinhas e vaidades. Fernando Vila Industrial, abraço, Júlio CBN. Bom dia, CBN. Baixa o salário e vem pro Bugre, Felipão. JP de Moraes. Mais participações aqui. O Paulo tá dizendo que o Felipão é um dos maiores técnicos da história, mas nos últimos anos não está indo bem. Mas assim... Foi bem, tá bem. Pô. Foi vice-campeão da Libertadores com o Atlético fez Paranaense. Um trabalho legal no Furacão. Sim. O Filipão, a gente percebe ele cansado de algumas situações do futebol. Entrevista coletiva, ele se mostra irritado, cobrança de torcedor também. Então, acho que esses fatores não tem como fugir, né? O Filipão é um setentão já consagrado, super vitorioso na carreira e não tem muita paciência para lidar com estas situações. E aí a diretoria do Atlético, analisando também o nível de atuação, resolveu aí pela demissão do treinador. Vinícius Moura está chegando com informações do futebol paulista. A Federação Paulista de Futebol deve confirmar hoje as datas e locais dos jogos da semifinal do Campeonato Paulista. As partidas irão acontecer no meio da semana que vem. O Palmeiras receberá o Novo Horizontino no Allianz Parque após o estádio ter sido liberado pela Federação Paulista de Futebol. A entidade realizou uma vistoria no novo gramado do local e aprovou o piso. O Santos enfrentará o Bragantino. A diretoria santista quer mandar o duelo na Neoquímica Arena. Os jogadores, por outro lado, pediram que o confronto fosse realizado na Vila Belmiro.
O duelo Palmeiras e Novo Horizontino marcará um encontro do Alviverde com um jogador que já foi comprado pelo clube, mas que ainda atua na equipe do interior. O meia Rômulo assinou contrato com o Palmeiras válido até 2028, mas só irá se apresentar ao elenco palmeirense assim que for encerrada a participação do Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Rômulo tem 22 anos de idade. No domingo, ele marcou o gol do Novo Horizontino sobre o São Paulo, no Morumbis, durante o tempo normal. O Santos está de volta à semifinal do Campeonato Paulista após 5 anos. A última aparição entre os 4 melhores do torneio foi em 2019, quando o time comandado por Jorge Sampaoli foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis. O técnico do Corinthians, Antônio Oliveira, voltou a comandar treinos no Alvinegro após uma rápida viagem a Portugal. O Corinthians se prepara para enfrentar o Santos em um jogo-treino na próxima sexta-feira. O Alvinegro ainda fará uma atividade contra o Cascavel do Paraná, mas ainda sem data definida. O elenco do São Paulo se reapresenta hoje após a eliminação no Campeonato Paulista. O tricolor se prepara para voltar a jogar em 4 de abril pela Libertadores, contra o Tajeres em Córdoba, na Argentina. De São Paulo, Vinícius Moura. 11h30, depois do repórter CBN, informações da seleção. Repórter CBN. Quarta-feira, 20 de março de 2024. A defesa da vítima do ex-jogador Daniel Alves diz que vai recorrer da decisão da Justiça Espanhola de conceder liberdade provisória ao brasileiro mediante pagamento de fiança de 1 milhão de euros. Se depositar o valor, o ex-lateral poderá aguardar fora da cadeia o anúncio da sentença definitiva pelo crime de agressão sexual. A advogada Esther Garcia disse que ficou surpresa e indignada com a possibilidade. Em fevereiro, Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão. Ele estuprou uma mulher numa boate em Barcelona. O Brasil ainda está longe de atingir a meta de universalização do saneamento básico. A constatação faz parte de um estudo do Instituto Trata Brasil. Das 100 cidades mais populosas do país, apenas 3 cumpriram o objetivo até o momento. Maringá, no Paraná, São José do Rio Preto e Campinas, ambas no interior de São Paulo. Nesses municípios, 99% da população tem acesso à água e 90% à coleta e ao tratamento de esgoto. Já as regiões Norte e Nordeste apresentam os piores índices. Em entrevista ao Jornal da CBN, a presidente executiva do Trata Brasil, Luana Preto, disse que não existe perspectiva de melhora porque os governos locais investem pouco. Segundo ela, é necessário haver planejamento adequado por meio de modelos de gestão inovadores. Luana Preto também disse que o Brasil joga fora quase 40% de toda a água tratada. A França multou o Google em 250 milhões de euros pelo uso de conteúdo produzido pela imprensa sem remuneração. Na avaliação da Agência de Defesa da Concorrência do país, a empresa descumpriu 4 dos 7 compromissos assumidos com veículos do setor. O grupo americano considerou a multa desproporcional. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. (11h36), estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para atualizar informações da seleção brasileira. Bruno Faria nos conta tudo da amarelinha de Dorival Júnior. A seleção brasileira já está completa na Inglaterra para os 2 próximos amistosos. Na manhã desta terça-feira, o zagueiro Bremer foi o último a se apresentar. Ele foi convocado na segunda para substituir Gabriel Magalhães, cortado com uma inflamação no tendão de Aquiles. Dorival Júnior, que comandou o segundo treino na tarde desta terça, no centro de treinamentos do Arsenal, nos arredores de Londres, sendo o primeiro agora com o grupo completo. O Brasil realizará treinamentos ainda no CT do Arsenal até quinta-feira. Na sexta, fará reconhecimento do estádio de Wembley e sábado enfrenta a Inglaterra. Quem está de volta à seleção brasileira é Richarlison. O atacante passou por um momento difícil e em setembro do ano passado buscou ajuda para cuidar da saúde mental. Ele destacou a importância da terapia em sua vida. A minha fala foi muito importante, assim, né? Acho que até para o pessoal aqui da seleção, né? Quando eu cheguei ali, já vi a psicóloga ali. Acho que nunca teve isso aqui antes, né? Então foi importante. E o carinho que eu recebi também das pessoas, né? Porque a gente sabe o preconceito que tem de quando a pessoa fala que está procurando uma ajuda, né? Eu mesmo tinha esse preconceito, graças a Deus não tenho mais. Eu, como um jogador da seleção que tem uma voz assim ativa, né, falo para as pessoas para procurar mesmo que ajuda, sabe? E eu, particularmente, assim, eu posso falar porque, tipo, salvou minha vida porque eu já estava no fundo do poço mesmo, sabe? Dorival Júnior vai iniciar seu ciclo na seleção brasileira, que volta a ter uma psicóloga, a Marisa Santiago, do Clube Bahia, que fará parte do grupo a cada data FIFA. Essa função não existiu, por exemplo, nos períodos com Dunga, Tite, Ramon e Fernando Diniz. A última vez que a seleção contou com um psicólogo foi ainda sob o comando de Luiz Felipe Scolari, quando Regina Brandão foi incorporada ao grupo de trabalho. Só lembrando que no próximo sábado o Brasil enfrenta a Inglaterra às 4h, horário de Brasília. De São Paulo, Bruno Faria. Valeu, Bruno, com as informações atualizadas da seleção brasileira. Se fizeram cara a cara jogadores do Brasil na Inglaterra, só entra o Vini Júnior pelo lado da seleção brasileira. Vou até... Pô, cara, é um exercício legal isso aí, viu? Eu não sei se a gente vai ter tempo pra fazer hoje. Mas eu acho que o cara a cara é diferente, por exemplo, de a atuação em si. Eu me lembro, um cara a cara que a gente fez o ano passado, a diferença era grande, um Palmeiras e Corinthians e tal, e deu meio que equilibrado, né? O jogador com jogador por jogador. E não precisa nem dizer, né, se traçarmos um paralelo entre Palmeiras e Corinthians. Eu acho que isso não leva muito em conta, não. De repente a gente tem jogadores
mais expressivos que o futebol inglês, mas o momento da seleção brasileira é um momento ruim. Mas agora eu acho que é a hora do resgate, com 2 jogos importantes, 2 jogos com nível legal, nível de Copa do Mundo, até para a gente entender qual que é realmente a da seleção brasileira, o que precisa melhorar para a gente voltar nas eliminatórias e voltar com tudo, né? 6º lugar. Tem Copa América, né? Tem Copa América no meio do será caminho. que já não seria? Ele chamou muitos jogadores para observar, né? Sim, jogadores sim. Que o próprio brasileiro não conhece tanto. Não seria o momento de já chamar um time, praticamente um time base que vai jogar a Copa América? Porque são 2 amistosos Bons, pesados, né? Bons. Porque se perde os 2, aí já o ponto de interrogação, que já é grande, ele fica bitelo, gigante. E acho que é um momento também, né, Fábio, de renovação, né? Por isso que provavelmente quando se fizer uma comparação mesmo dos jogadores dos 2 países, vai pesar muito jogadores do lado da Inglaterra, porque muitos convocados pelo Dorival estarão em suas primeiras experiências com a seleção brasileira. O Dorival ainda nem fez um esboço do time que pretende utilizar no sábado, né? Ontem teve o primeiro treino, hoje deve ter esse rachão aí junto com os jogadores, né? 2 grupos diferentes, 2 times diferentes. Mas o Dorival ainda não sabe, são muitas caras novas também, para os próprios ingleses também, eles nem conhecem muitos jogadores que aqui atuam no Brasil, né? Casos, por exemplo, do Murilo, do próprio Rafael, goleiro de São Paulo também, entre outros. Mas eu acho que tinha que ter uma renovação, sim, mas porque a seleção na eliminatória estava muito mal desde o ano passado e precisa ter uma reciclagem mesmo. Mas a Copa América aí também pode ser um fator determinante para o Dorival escolher os caras mais experientes para a seleção, para buscar. A eliminatória só volta em setembro, né? Então, para buscar esses pontos que são necessários na eliminatórias, apesar de classificarem 6, né? Mas o Brasil precisa voltar aos trilhos, né? Precisa voltar com uma juventude mesclada com experiência mesmo. Júlio, pode. Não, é justamente isso, porque se a gente for olhar, por exemplo, para a posição de goleiro, foi uma referência nos últimos anos na Inglaterra com o Alisson, com o Ederson. Nessa convocação especificamente, nós temos Léo Jardim do Vasco, Bento do Atlético Paranaense e Rafael do São Paulo. Se você perguntar para os torcedores da Inglaterra se eles conhecem esses goleiros como eles conheceriam Ederson ou Alisson, eles não conhecem. Muitos jogadores serão apresentados para esses torcedores, né? Às vezes nós assistimos alguns jogos da seleção, nossa, mas quem são esses jogadores adversários? O público na Inglaterra não acompanha com tanta frequência assim o nosso futebol nacional. Então muitos desses atletas convocados, mesmo com o conhecimento do público nacional, para o público estrangeiro, são jogadores ainda desconhecidos. Ô, Júlio, eu vou mais ou menos na linha do Lupe, porque é o seguinte, é claro que vale o teste, é importante observar jogadores, só que, por se tratar de 2 adversários gigantes, 2 campeões mundiais, eu acho que o resultado é importante também. É importante sair ileso destes 2 amistosos, não perder, realizar bons jogos, e para isso você precisa ter referências. Não adianta nada enfrentar a Inglaterra e ir com jogadores desconhecidos. A mesma coisa quando a gente fala aqui no Brasil. Um time como São Paulo, um time desfigurado, um time como Corinthians desfigurado. A seleção brasileira, ela não pode ser desfigurada. Ainda mais num jogo desse tamanho, contra a Inglaterra e depois contra a Espanha. Então, além dos testes, eu acho que os resultados serão importantíssimos, sim, senhor. Então, por isso, quanto mais jogadores conhecidos, né, dentre os convocados, melhor. Porque uma coisa é você estar marcando, como você disse, uma coisa tá o Léo Jardim lá, com todo respeito, e é um baita goleiro, mas ainda desconhecido no cenário mundial. Então tá lá, o jogador da Inglaterra, é o Léo Jardim. Pô, mas quem que é Léo Jardim? Outra coisa é o Alisson. O cara pensa 2 vezes antes de uma finalização, tenta, né, encontrar uma maneira de ultrapassar o Alisson. Então eu creio nisso. Os resultados também são importantes. Então cuidado com muitos testes. Lembrando que o próprio Dorival Júnior também é um cara muito experiente no nosso futebol, mas em questão de futebol internacional, em questão de experiência de seleção brasileira, é um cara inexperiente ainda, fazer a estreia também. É verdade. Pode ser um fator complicado também para o Dorival ter que já estrear com essa Inglaterra pela frente. Né? Eu lembro uma vez, acho que o Fabião vai lembrar, década de 90 o Brasil perdeu para a Argentina, né? Infelizmente, Sebastião Lazzaroni e tal.
E no pós-Copa houve uma mudança gigantesca. E aí estavam surgindo Cafu, Roberto Carlos, aquela geração que depois foi campeã em 94. E o Brasil fez um amistoso contra a Espanha. E o técnico era Paulo Roberto Falcão. E o Brasil todo desfigurado contra a Espanha. Mas levamos um baile, 3-0 para a Espanha. O goleiro era Ronaldo Giovanelli e tal. Alguns testes foram realizados e o Brasil perdeu, foi atropelado pela Espanha. Então, é perigoso. Muitos testes, o Dorival tem que ficar esperto. Eu colocaria uma seleção bem renomada para estes duelos contra a Inglaterra e contra a Espanha. 11h44. Na volta do intervalo, a gente fala de Guarani, Ponte Preta e as novidades no mercado da bola. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 47 minutos. Lupe, temos novidades no Guarani. Contratações, né? São 4 reforços. O último anunciado ontem, Lupe. Isso, o último que foi anunciado foi o Renier. 20 anos, menino ainda, formado na base do Santos, a base mais forte, quem sabe, do futebol brasileiro, né? Vários talentos surgiram da base do Santos e o Renier era mais um. Atleta que chegou a ter uma multa de 450 milhões de reais com o Peixe, mas acabou deixando o clube de graça no final de 2023. É mais uma cara nova na equipe do Guarani, visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse atleta teve alguns problemas com lesões, cirurgias no joelho e, consequentemente, esses problemas atrapalharam o desenvolvimento da carreira do Renier, que quer dar a volta por cima, vestindo a camisa do Bugre. Além do Renier, o Guarani também anunciou Ayrton, e ontem ele foi apresentado. O atacante que, inclusive, já estreou na última rodada contra o Bragantino, entrou no decorrer da partida e falou sobre a chegada dele ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Estou muito feliz de estar aqui no Guarani, feliz e motivado para esse novo desafio. Como você falou, fiz base no Palmeiras, depois tive uma passagem curta na Inter de Limeira, fiz um bom Paulistão e na Inter de Limeira eu fui para o Cruzeiro. Aí segui minha carreira. E estou muito feliz de estar aqui. Tive um bom desempenho no passado na Série B pelo Atlético Goianiense. A gente conseguiu acesso. Foi um campeonato muito duro, muito difícil. E eu acho que a gente tem que trazer
as coisas positivas para cá. Acho que a gente tem que sonhar sim com acesso, sonhar coisas grandes. Faz um bom tempo que o Guarani não joga a Série A. Eu acho que se a gente tiver esse pensamento positivo de sonhar alto, tenho certeza que a gente pode conseguir sim um acesso. Então, acho que nossa equipe é muito bem qualificada, tanto na defesa como no ataque. E como você falou, tem muitos atletas de qualidade. Eu acho que é mais um momento. Quem estiver melhor no momento, acho que vai jogar e é isso. Tem que estar bem para ajudar o Guarani a conseguir os objetivos. Então, eu vejo como um desafio. Acho que minha vida desde sempre foi movida por isso. Desafios grandes. E eu vim aqui muito motivado para conquistar coisas grandes pelo Guarani. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que o time está meio pressionado, eu sei que a fase não foi tão boa no Campeonato Paulista, mas a Série B vai ser diferente, tenho certeza. Que a gente tem muito tempo para se preparar, muito tempo para se qualificar, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Ayrton, atacante, uma das caras novas, não tão nova assim no Guarani, mas jogou pouco e deve ser mais utilizado na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogadores já anunciados oficialmente pelo Guarani. Ayrton, Kaique, volante, né, que veio do Botafogo, Bruno Oliveira, que estava no futebol da Coreia, e também o Renier, atacante, 20 anos, a última contratação anunciada. O jogador estava no Santos, mas não tem vínculo com o Peixe. O contrato terminou no final do ano passado. O Bugre tem uma negociação muito avançada com o Caio Dantas, atacante. Ele está rescindindo o contrato com o Vitória e também com o Água Santa, que detém os direitos econômicos do jogador, para assinar em definitivo com o Guarani. São as informações do Bugre, que se prepara para a estreia na Série B. Primeiro jogo fora de casa contra o Vila Nova, lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Aliás, o Vila joga hoje contra o Goiás, ou amanhã, não sei, pela Copa Verde. Cara, o Vila Nova tinha que eleger o Lupe como o embaixador do Vila aqui no estado de São Paulo. Não adianta depois, eu tô sendo hostilizado lá por torcedores do Vila, lá, dizendo que eu não respeito o Vila. Não, respeito totalmente, mas estamos em Campinas. E você sabe que hoje, Vila Nova e Goiás é tipo um ponte Lupe, Guarani. Para com isso aí, cara. Não vai ter transmissão. Copa não tem transmissão, vai passar. Tá Carlão, bom? Eu só queria deixar essa nota de repúdio. Vamos analisar aí primeiro sobre o Ayrton, que estreou contra o Bragantino e agora opção também do Claudinei. Chega ainda naquele processo de apostas, né? A gente tem que entender, e o torcedor também, e às vezes não é fácil entender, mas o Guarani financeiramente não vive ali um bom momento, procura a reorganização. Então, não vai chegar jogador de uma prateleira acima. Então, são jogadores que vêm para tentar conquistar um espaço, para tentar, né, buscar uma retomada dentro do futebol brasileiro. E o Ayrton é um desses jogadores. E, de repente, pode dar certo. Já teve a oportunidade contra o Bragantino. Pouco tempo, é bem verdade, mas já vai se ambientando, ainda mais neste longo período aí de preparação, pode ser um cara para ajudar na Série B. Com relação ao Renier, a gente falou fora do ar, mas não custa nada, né? Não foi nada comprometedor. Ninguém vai discutir a qualidade do Renier. Um moleque no melhor dos sentidos, com 16 anos, veste a camisa do Santos como profissional. É lógico que ele tem qualidade, é lógico que ele tem talento. Jogar futebol é muito difícil, jogar profissionalmente, então, nem se fala, e com 16 anos, então mostra que ele tem capacidade. Porém, ele era tratado como uma joia, o novo Rodrigo, o novo raio, né, do Real Madrid. 450 milhões. 450 milhões. E o Santos meio que se desfaz do jogador. Algum problema teve, problema físico, o próprio Lupe mencionou, algumas lesões. Então são situações que atrapalham realmente a carreira do jogador. Agora, o Renier tem 20 anos, ainda está num processo de início de carreira, num processo de maturação. E quem sabe, né, o que ele mostrou no Santos com 16 anos, ele possa mostrar aqui com a camisa do Guarani. Eu acho que vale a pena a aposta, vale a pena. Não vai chegar com status de titular, mas vale a pena observar aí o menino ex-joia da Vila Belmiro. Ô Fábio, às vezes, inclusive, é uma chance de recomeço também pro garoto, né? Já que ele era cercado de tantas expectativas. Agora o Guarani, só pra vocês terem uma noção, essa matéria da contratação do Renier no Globo Esporte foi a mais lida de ontem, nacionalmente. Ou seja, é um jogador que ele atrai a atenção do público, justamente por ele ser conhecido como novo Raio, novo Rodrigo e tudo mais. E agora ele tem essa chance de aproveitar a vitrine que é o Guarani, e é uma Série B também, né, Fábio?
Justamente por isso, para atrair tantos olhares de todo mundo, pode ter sido também uma causa dele não ter apresentado um bom futebol, consequências das lesões também, essa pressão por ser um novo craque da Vila Belmiro, um cara que podia substituir o Rodrigo, por exemplo, pode ter causado também uma pressão que acabou não sendo boa para o jogador, que também contou com essas lesões aí e não teve um bom aproveitamento tão cedo, né? O moleque tinha 16 anos quando foi pinçado para a equipe do Santos, com o Gesualdo ainda português, aquele que veio treinar o Santos, mas é uma boa alternativa para ele e para o próprio Guarani também, contar com o talento. Ele, indiscutivelmente, o cara tem talento, né? Foi pensado como uma grande joia, 450 milhões, uma multa, e é bom para ele, para o recomeço, e o Guarani também podendo apostar um pouco menos de pressão. Entenda bem, né, o torcedor bugrino, não é que o Guarani não tenha pressão, mas no Santos era aquela pressão de ter que substituir, ter que fazer nome, ter que fazer caixa também com o jogador, e agora ele pode jogar um pouco mais tranquilo, jogando uma Série B pelo Guarani, pode ajudar bastante, sim, a equipe bugrina. No Guarani, às vezes até a pressão é maior, no sentido do cara até dar respostas mais rápidas, né? No Santos, eles estão acostumados com esse processo de amadurecimento de jogadores, às vezes um cara vem da base, é até mais melhor tratado, só que no Guarani, as coisas não acontecem para os jogadores da base, né? Porque cadê o Rafa, né? Rafa Freitas, o Theo. O Rafael demonstrou potencial na Copa São Paulo, realmente, e é estranho, ô Júlio, porque o Humberto não utilizou o Rafael, e o Claudinei, cara, pouco deu importância. Não põe né? pra jogar, cara. Mas a garotada... o Claudinei eu até entendo, né? O cara chegou com o time numa tudo pressão bem, danada, mas... Tudo bem, ele vai ter tempo agora pra conhecer, mas não se põe jogadores... O Ian jogou um jogo, gente, e ele não foi mal naquele jogo contra o Londrina, ele foi relativamente bem. E não tem mais oportunidade. O Titi ficou quanto tempo no Guarani, não teve uma chance. Não subiu. Um exemplo também é aquele jogador que era do Flamengo, também me foge o nome, que Felipe o Guarani Crisma. tinha muita esperança nele também, e acabou nem jogando no Guarani. Felipe Crisma, eu vou falar um negócio pra você, viu, cara? A forma física dele não era de quem tava muito interessado não em ter uma oportunidade como titular, mas enfim. Foi inclusive, isso foi quem disse, foi inclusive o Mazola. Sim. Mazola? Não foi o Mazola. Quem era o Mazola? Anteriormente, antes do Pivete. Era o Mazola. Mazola no Guarani, não. Não é Mazola, o nome dele. Como... Fala, dá uma... É tanto treinador. Foi pro Mirassol depois. O Mozart, perdão. É, eu confundi o nome. Foi não, é com N. Desculpa, Mozart. E tem Z foi também. Foi o Mozart. Desculpa, foi o Mozart quem disse isso do Felipe Crisman. Então, enfim, boa sorte ao Renier. Dito isso, vamos falar da Ponte agora, Lupe. A Ponte que deve anunciar o Lucas Bochecha. Lucas é Bochecha com U e o Everton Brito. São os dois jogadores. O outro Bochecha foi pro Botafogo de Ribeirão. Pode riscar da agenda, esse não vem mais. Agora o Lucas Bochecha e o Everton Brito são os mais próximos de serem anunciados pela Ponte Preta, que deve ter uma mudança na comissão técnica. E não é a saída do João Brigatti, mas a saída do Basílio Amaral, que veio para ser auxiliar do Brigatti. A Ponte ainda não confirma, mas ele não deve continuar aí. Provavelmente um outro auxiliar deve ser contratado para trabalhar com o Brigatti na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte, ela se reapresenta agora, acho que é segunda-feira, se não me engano, quando começa a preparação para a Série B. Pois é, né? Basílio Amaral que participou de momentos importantes aí com a Ponte recentemente, como, por exemplo, a classificação 2020. Um fiel escudeiro aí até então do Brigatti, agora a saída dele. Ponte com essa mudança na comissão técnica também, e um cara de confiança, como você disse, né? João Brigatti e Basílio Amaral, principalmente na Ponte Preta, eles formaram uma dupla interessante, uma dupla vitoriosa, né? Uma dupla que conquistou objetivos, haja vista em 2020, próprio 2023, né? O período em que o Brigatti assume, a Ponte escapa do rebaixamento. O Campeonato Paulista, o objetivo foi cumprido, né? Embora a torcida queria algo maior, mas dentro do propósito da Ponte foi conquistado, e isso tem muito a ver também com o trabalho do Basílio Amaral. Uma pena aí essa interrupção do trabalho, o fim desta dupla, desse casamento futebolístico entre Basílio Amaral e João Brigatti. É isso aí, não. Toda a sorte do mundo aí pro Basílio Amaral também, que é uma cria da Ponte, né? Acho que ele já passou quatro vezes pela Ponte Guarani, já. Ele trabalhou muito tempo como observador na Ponte, né? Estudou na Unicamp. Ele foi parceiro de Leandro Zago, de Unicamp. Sim, né? ele é daquela geração, o Thiago Vegetti, Leandro Zago. Exatamente.
tem o André Aroni, que é psicólogo do Guarani, Adriano Ridolfi, meu parceiro também lá do Boca Juniors. É uma geração boa. E ele já tem trabalho como treinador também, né? Sim, trabalhou no Novo. No Misto, no 7 de setembro e no Sertãozinho. Mas no Sertãozinho não foi tão bem, não. O Guarani também ele trabalhou. Eu acho que é importante a fonte definir, né, qual o perfil da comissão técnica e trabalhar a montagem do elenco em cima desses jogadores também. Esses atletas citados pela Inter de Limeira, o Everton Brito, o Lucas Bochecha, eles se enquadram, né, Carlão, naquelas apostas, jogadores que lograram êxito em campeonatos estaduais. Né? E são apostas que podem dar certo, porque eles foram bem no Campeonato Paulista, um campeonato de um nível alto, né, o melhor campeonato estadual do país, na Inter de Limeira, que fez um grande Paulistão. E a tendência é de que possa dar certo. A pressão é diferente na Ponte, é uma torcida que cobra muito, em alguns momentos até impaciente, mas são jogadores que com a camisa da Inter de Limeira eles renderam bem. É isso. Fábio Scheib, quer falar sobre mais alguma coisa, Fábio Scheib? Não, o assunto que está rendendo agora também é a possível volta do Meia Oscar, que tanto tempo no futebol chinês, o Internacional, que está montando um belo time para esse ano, nessa temporada. O Internacional tenta buscar o título brasileiro, que não vem desde 79. Estaria interessado no Meia Oscar, repatriá-lo seria uma alternativa para o presidente Alessandro Barcelos, que falou sobre isso. Falou que é difícil, mas o Inter vai tentar sim a contratação e a volta do Meia Oscar, que já passa dos 30 anos também, está jogando no futebol chinês há muito tempo. Especula-se por aí que pode ter um derby também fora das 4 linhas, viu? Palmeiras e Corinthians vão brigar pelo Gabigol, não sei se é verdade esse assunto, mas acaba circulando por aí. Gabigol pode estar no interesse de Palmeiras e Corinthians para a próxima janela. Aí é briga quente, hein? Briga quente. Mas vamos deixar esse assunto para o final do ano, porque quando não tem futebol, a gente fica a semana inteira falando do Gabigol. Gabigol, você tem a cara do Corinthians, Gabigol. Escuta o JN. Se você for pro Corinthians, é papo de virar ídolo numa prateleira gigantesca. Gabigol, vou falar um negócio pra você. Mas é essa linha aí, cara. Você precisa conhecer Goiânia. O Vila precisa de um atacante bom. 4 horas tem Arena, CBN. Amanhã a gente volta às 11 horas da manhã com mais uma edição do CBN Esportes. Abraço a todos. Valeu. Gente, tchau. CBN Esportes Campinas.